Bom dia, alunos. Bom dia, as famílias. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje a nossa aulinha é de língua portuguesa e arte. Antes, eu quero dar alguns avisos. As atividades agora serão enviadas em box, porque cada aluno terá uma pasta no meu celular. Mas são somente as atividades. Todas as dúvidas, qualquer coisa que vocês precisarem, eu estarei respondendo no grupo. Porque já foi falado que a dúvida de um pode ser a dúvida do outro. Não precisa ter vergonha. O nosso grupo é um meio de comunicação. Então, é através dele que nós vamos resolver todos os nossos problemas, todas as nossas dúvidas. Não tem por outro. O nosso grupo é como se fosse a agenda, tá bom? Então, não precisa preocupar quanto a isso. Lembrando também do nosso horário de atendimento. Eu estarei com vocês das 8 da manhã ao meio-dia. Passando esse horário, eu só irei atender, responder, ver as atividades no dia posterior, somente no outro dia. Tudo bem? Então, vamos começar aqui. Hoje nós vamos fazer língua portuguesa, páginas 79 e 80, dando continuidade às histórias em quadrinhos, e vamos fazer arte, que é sobre desenho rupestre, pegando um gancho na nossa aulinha de história. Então, vamos aqui. Só um minuto. Isso aí. Então, essa é a nossa segunda aulinha, de língua portuguesa. Então, hoje nós vamos fazer a correção da atividade. Então, o gabarito das atividades do caderno do livro de língua portuguesa. Então, a questão número 1. A nova coleguinha da turma era como você a imaginou antes de ler a história? Então, eu coloquei resposta pessoal. Número 1, resposta pessoal. Por quê? Você reparou alguma diferença na estrutura dela, no jeitinho dela? O que você reparou de diferença? Fez com que você tirasse conclusões de como ela era? Essa resposta é pessoal, tá bom? Número 2. Como a turma recebeu a nova coleguinha? Qual a sua opinião sobre a recepção deles? Então, aqui, a turma recebeu bem, com curiosidade para saber o que é síndrome de Down. Que foi, a professora ficou falando, que aí a professora explicou direitinho como que é a criança que tem síndrome de Down. A número 3. Com que finalidade a história Nova Coleguinha foi escrita? Promover uma reflexão sobre a síndrome de Down. Como que é, como que a criança desenvolve, como que ela aprende. Essa é a número 3. Lembrando, gente, que as respostas do gabarito, elas são de acordo com o livro, mas você pode estar formulando outras respostas com a mesma finalidade. Então, significa que você tem que apagar a sua resposta e colocar exatamente como está aqui no nosso gabarito, ok? Se tiver a mesma finalidade, a mesma compreensão, então a sua resposta também vai estar correta, ok? A número 4. As histórias em quadrinhos, como o próprio nome diz, apresentam uma narrativa em quadros. A ordem dos quadros é importante para a compreensão da história, ou os quadros podem ser lidos em qualquer ordem. Gente, história em quadrinhos tem que ser seguida sim, né? Aquela ordem dos quadros. Então, a ordem dos quadrinhos, é necessário para garantir a sequência da história. Como que você vai começar a ler uma aqui? Aí vai lá para o último quadrinho. Ah, não quero ler essa página, não, vou ler só a outra. Você não vai entender o texto, né? Precisa sim seguir essa ordem. Deixa eu arrastar aqui. Vou pôr aqui um cantinho.
No livro, agora vamos lá, página 76, número 5. Observe o contorno dos quadros apresentados na primeira página da história. Como é esse contorno? Então, é feita na cor preta e reta, tá bom? Na próxima aula de português, nós vamos entender por que tem quadros que são retos, outros em forma de nuvem, por que tem barulhinhos, e nós vamos aprender mais um pouquinho, tá bom? Vamos avançar nesse conteúdo. Número 6. Por que o último quadro da página 69 e os quadros da 70 apresentam contornos diferentes dos demais? Então, olha lá. Porque esses quadros retratam cenas que acontecem fora da sala de aula, mas são narrados pela professora. A professora conta, síndrome de Down é isso que faz. Então, é isso. Por isso que esses quadros são diferentes. Para comprovar, a número 7, nas histórias em quadrinho, as falas e os pensamentos dos personagens e as falas do narrador podem ser apresentadas de maneiras diferentes para expressar melhor o que está sendo dito ou pensado. Compare os quadrinhos a seguir. Então, o primeiro quadrinho, a primeira fala aí, né, a fala da narradora, ele é azul. Eu coloquei aqui a ordem. O segundo quadrinho, a fala do Cascão. Ele está gritando. Então, é amarelo. E as outras duas, a fala da professora e a fala da Tati, elas estão falando normal, então você vai pintar de verde, ok? Essa é a letra A. Letra B. Por que o formato dos balões do segundo quadrinho mudou de acordo com as falas? Porque o formato dos balões expressa seu conteúdo. Cascão falando em tons altos e Tati, a professora, em tons normais. Que só comprova o que nós pintamos na letrinha A. Ok? A página 78 e última, número 8. Analise a expressão no rosto de cada personagem apresentado a seguir e escreva o sentimento de cada um deles. Então, eu coloquei aqui o primeiro, a professora, surpresa. Surpresa e espanto. A segunda, alegria e satisfação. E a terceira, indignação e irritação. Como você identificou o sentimento dos personagens acima? Então, através das expressões faciais, nos movimentos das bocas e olhos. Você faz, você está surpreso, você faz, você está triste. E se você está alegre. Então, a expressão mostra bastante. Número 9. Releia duas falas dessa história em quadrinhos. Os nós que você mesmo deu. E não eu, tá? Tá bom? As palavras em destaque são a redução de qual forma verbal? Então, a gente tá. Você tá bem? Né? Tá a redução da forma verbal está. Você está bem. Está bom? Tá bom? B. Marque um X na alternativa correta a respeito do emprego da palavra tá nessa história em quadrinhos. A palavra tá é muito comum na fala, por isso foi empregada nos diálogos da história em quadrinhos. Sim. A palavra tá foi empregada na história em quadrinhos para demonstrar que os personagens desconhecem a língua, as regras da língua? Não. Não tem uma regra da língua quando se trata de histórias em quadrinhos. Quando é colocado no livro HQ, quer dizer histórias em quadrinhos, ok? Então, a nossa atividade, coloquei outra turminha da Mônica aqui, bem legal.
Então, leitura da parte 68 a 75, atividades do livro, páginas 79 e 80, número do 10 ao 14. Ok? Então, tá bom. Tem uma boa tarefinha de matemática. Deixa eu só vir aqui. A gente passar para a nossa próxima atividade. Atividade de arte, né? Essa segunda aula. Então, fechamos português. E vamos para a arte. A proposta da atividade de arte hoje, vou colocar aqui para vocês. A nossa rotina. O que é uma pintura rupestre? Fazer uma pintura rupestre e registrar com uma foto da atividade realizada, ok? A tia Flá está fazendo um álbum de atividades que vocês estão fazendo. Vocês não podem esquecer de dar um like lá no nosso vídeo, tá bom? E preencher a nossa lista de chamada. Tudo é muito importante. Comprova que você assistiu a aula, que você participou de tudo. Então, vamos lá. O que é uma pintura rupestre? A arte rupestre é o nome que se dá ao tipo de arte mais antigo da história, baseado principalmente nas pinturas, desenhos ou representações artísticas gravadas nas paredes e tetos das cavernas. Esse tipo de arte teve seu início no período paleolítico superior e as formas que o homem usava como material artístico eram os ossos dos animais, cerâmicas e pedras, além de fabricarem as tinturas através das folhas, das árvores e do sangue dos animais. Vamos aqui. Então, exemplos de pinturas rupestres. Vocês podem assistir várias vezes. Não esquece de assistir aos nossos links, tá bom? E essa foi nossa aulinha de hoje. Fiquem todos com Deus e até amanhã.